voy a compartir todos los detalles de cómo funciona el método, ¿de acuerdo? Como no podría ser de otra forma, la clase de hoy está 100% basada en los principios del método 3D. Y justo por eso quiero contar cómo nació el método 3D. Puede parecer curioso, pero ser nutrióloga no fue ni de lejos mi primera elección. Desde la preparatoria tenía absoluta certeza de que quería ser dentista, pero el destino parecía tener otros planes para mí. Entonces, en 1994, empecé mi camino en la nutrición humana, un camino que transformó la forma en que entiendo la salud y la vida. Ao observar comportamentos, rutinas e escuchar as histórias de mis pacientes, me dei conta de que algo se repetia com frequência. A dificuldade para seguir um programa de alimentação não era falta de disciplina, e sim desordem nas informações que se lhes eram compartidas, e que terminava em uma rotina que parecia impossível de sostener. Ao ver este patrão repetir-se por tantas vezes, entendi que para poder ajudar a mais pessoas, deveria de criar uma metodologia mais simples e prática, capaz de transformar o cuidado da alimentação em algo fácil de executar e acessível, inclusive para quem já havia tentado o tratamento com nutriólogas e havia deixado de crer que o cambio era possível. E assim nasceu o método 3D, um protocolo basado em 3 pilares poderosos: desinflamar, desintoxicar e desinchar. Estratégias que, quando combinadas, desbloqueiam o metabolismo e permitem uma perda de peso real, sostenível e consciente. E antes de entrar no tema da classe de hoje, quero compartilhar com vocês alguns dos testemunhos de mis alumnas do método 3D. O primeiro testemunho, que está aqui na pantalla, é de uma alumna que participou da primeira geração do método 3D e comenta que as classes gravadas e os menus foram fundamentais para lograr seu objetivo de perda de peso. O segundo testemunho menciona que o método 3D superou todas suas expectativas, porque foi muito mais que um simples menu. Foi compreender como fazer combinações nutricionais mais estratégicas e pudo bajar 4 quilos em 3 semanas. O terceiro comenta que barrou 4 quilos em la primeira semana, em las primeiras 2 semanas. E o último, que traigo, disse que está muito feliz e que barrou 1,5 kg solo em la primeira semana. E sim, os resultados começam a aparecer muito rápido, e o resultado vai muito mais allá de la báscula, vai diretamente associado a seu bem-estar e melhora da autoestima. Bueno, listo. Agora que já conhecem um pouco de minha história e como e por que o método 3D foi criado, entramos em la classe que preparei para hoje. E aqui vou ensinar como dar os primeiros passos em seu processo de perda de peso, mesmo que já tenham tentado de todo. Antes te invito a reflexionar. Quando chegou nosso primeiro período, nosso primeiro sangrado, casi sempre houve alguém a nosso lado, verdade? Alguém que nos explicou e que nos acompanhou neste momento novo da vida. Pero, quando chegam os cambios de los 40, muitas vezes ocorre o contrário. O corpo começa a transformar-se e poucas vezes alguém nos explica o que está passando. Por isso estou aqui, para ajudar-te a entender o que tu corpo está tratando de dizer-te nesta fase. E então te pergunto, ¿has sentido que tu corpo está passando por cambios que não esperavas? Que as coisas que antes funcionavam para bajar de peso, agora não funcionam mais? Que te sientes cansada, com cambios de humor e com dificuldades para dormir bem? Sim, verdade? Então, quero que sepas que tu corpo só está transitando uma nova etapa. E hoje vamos a entender por quê e que puedes fazer para sentir-te melhor. Pero antes de hablar sobre os cambios depois de los 40, é importante entender a complexidade do ciclo feminino ao largo de los anos. Durante muito tempo, nosso corpo ha seguido um ritmo particular. E compreender essa base nos ajuda a ter mais claridade em la transição que viene depois de los 40.
O ciclo feminino hormonal é uma dança perfeita, que se repite cada mês, guiando o corpo através de distintas fases. E este ciclo não é lineal como de los hombres, é um ritmo cíclico, onde cada etapa tem sua própria energia, necessidades e mensagens. Durante o ciclo, hormonas como estrógeno e progesterona subem e baixam de forma sincronizada. Há momentos de maior claridade mental e energia, outros de introspecção e descanso. E tudo faz parte de um equilíbrio desenhado para regular a fertilidade, o metabolismo e o bem-estar emocional. Pero, después de los 40, este ritmo cíclico de las hormonas empieza a transformar-se. Los ovarios reduzem gradualmente sua atividade e as fluctuações hormonais se volvem mais frequentes. E isso é um processo natural em la vida de la mujer. Por isso, compreender estes cambios nos permite viver esta etapa com mais consciência. Los receptores de estrógeno, progesterona e cortisol estão presentes em muitos tecidos e órgãos do corpo. Por isso, quando essas hormonas cambiam, seu efeito se pode sentir em diferentes sistemas do organismo. E isto explica por que os cambios hormonais depois dos 40 podem manifestar-se de muitas formas distintas em cada mulher. Algumas experimentam sofocos, alterações do sonho, niebla mental, cambios de humor ou dificuldade para concentrar-se. Outras já notam cambios em la energia, em el metabolismo, em el libido e em la composição corporal. Todos estes sintomas são parte de uma transição dura, pero natural do corpo. E considerando este conhecimento, queda claro que a diminuição dessas hormonas impacta todo o corpo, e não só a fertilidade. A curto prazo, aparecem sintomas que podem variar em intensidade entre mulheres, donde os mais conhecidos são os sofocos, a niebla mental, a resequidade vaginal e a perda progressiva de massa muscular e força. A largo prazo, a deficiência prolongada de estrógenos pode aumentar o risco de enfermidade cardiovascular, osteoporose e enfermidades neurodegenerativas. Por isso, compreender estes cambios permite antecipar-se, intervir a tempo e acompanhar ao corpo com estratégias adequadas e cuidado integral. Depois dos 40, podem aparecer cambios metabólicos e hormonais secundários, que afetam a regulação da energia, o peso e o equilíbrio hormonal. Entre eles, destacam o aumento da resistência à insulina, a acumulação de grasa visceral, alterações em los níveis de cortisol associados ao estresse e maior risco de disfunção tiroidea. Em conjunto, esses cambios podem impactar diversas funções do organismo e dificultar o controle do peso. A combinação de alterações hormonais e metabólicas pode ter um impacto importante na gestão do peso. Um dos cambios mais relevantes é a sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular. E ao diminuir o músculo, o metabolismo se volve mais lento, reduzindo o gasto calórico diário. Também pode aparecer a resistência à insulina, o que dificulta o uso eficiente da glucosa e favorece que a energia se almacene mais facilmente em forma de grasa. Ademais, o aumento do cortisol associado ao estresse pode estimular o apetite e promover o almacenamento de grasa, especialmente em la zona abdominal. Os problemas de sonho e fatiga também alteram as hormonas, que regulam principalmente o hambre e a saciedade. E claro que essas alterações impactam mais a hambre do que a saciedade. Como resultado, é frequente observar maior acumulação de grasa visceral em el abdômen, junto com mais hambre, menor saciedade e maior facilidade para ganhar peso. Por isso, observamos os cambios corporais. Então, quando temos um desbalance hormonal, o organismo pode entrar em um estado de inflamação crônica, que favorece a resistência à insulina, a retenção de líquidos e a acumulação de grasa abdominal. Por isso, depois dos 40, adelgazar não se trata só de comer menos.
O verdadeiro desafio está em compreender o corpo que está cambiando e autorregulando-se. E para isso, se necessita um enfoque estratégico para apoiar a saúde metabólica. Bueno, agora comparto com vocês um quiz para que vocês possam entender como está o corpo de vocês depois de los 40. Se tienes quase 40 ou 40 mais, recomendo que haga este quiz, ¿ok? Então, vocês podem fazer um print desta pantalla e hacerlo com calma ao final desta masterclass. Então, dou um tempo para que vocês possam fazer um print ou sacar uma foto. Este quiz é importante para que, depois de contestar todas as perguntas, vocês vão entender em que nível de saúde metabólica está tu corpo. Então, aqui na seguinte pantalla, temos aqui o resultado de la pontuação. E os resultados podem ser: tu corpo aún mantém um bom equilíbrio, ou estás experimentando señales claras de um desequilíbrio hormonal, ou tu corpo está atravessando uma transição significativa. Então, por isso está muito interessante fazer este quiz para entender um pouquinho de como está tu corpo, tu metabolismo e tu equilíbrio hormonal. Depois de todo o que hemos visto, é importante saber que sim, existem estratégias para revertir este processo. Não vamos estar acostumbrados com este caos. Temos que revertir este processo. Muitos desses cambios vêm de las intervenções no estilo de vida que apoiam a saúde metabólica. Estilo de vida é tudo, é muito importante. Para lograrlo, esses cambios, é clave trabalhar em 3 pilares fundamentais, que é o que trago aqui para vocês hoje, que é desintoxicar o organismo, melhorar a alimentação e incorporar movimentos e fortalecimento muscular. Quando estes 3 pilares trabalham juntos, o metabolismo vuelve a ativar-se e o corpo pode volver a perder peso, a bajar de peso. O primeiro enfoque é a desintoxicação do corpo. Isto não significa soluções extremas, significa apoiar os sistemas naturais do corpo, hígado, riñones e intestino, que processam hormonas e toxinas. Pero como podemos fazer isso? Mantendo-se muito bem hidratada, incluindo alimentos ricos em antioxidantes e fibras diariamente em tu rotina de alimentação. E este é um ponto de partida importante para o manejo de la hinchazón e inflamação crônica do corpo. O segundo passo é a nutrição saudável e equilibrada. Isto implica selecionar alimentos que apoiem tu metabolismo, ou seja, priorizar vegetais, frutas, granos integrais, grasas saludáveis e fontes adequadas de proteína para ajudar a manter a massa muscular e promover a saciedade. Por isso, ter uma nutrição adequada é a base para um metabolismo mais saudável e, claro, pode contribuir no manejo do peso. E o terceiro passo essencial é o movimento e a atividade física regular. A atividade física diária pode melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a preservar a massa muscular. Isto pode ter um impacto positivo no gasto calórico, ou seja, em la quantidade de calorias que o corpo queima em repouso, quando estás dormindo ou acostada, sem muitos movimentos. Por isso, encontrar atividades que sejam placenteras e sosteníveis é fundamental para manter a constância. Essas 3 áreas de enfoque, desintoxicação, nutrição e movimento, são pilares fundamentais para ter um corpo em equilíbrio. Isto é especialmente importante porque os cambios metabólicos não ocorrem de um dia para outro. Por esta razão, trabalhar de forma consciente nestas áreas pode ajudar a apoiar a saúde metabólica e a manter o peso ao largo prazo. Então, hasta agora, hemos visto o problema e compreendido por que, muitas vezes, adelgazar depois de los 40 pode ser um pouquinho mais difícil. Pero la buena noticia
es que cuando entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, también puedes empezar a actuar de forma más estratégica. La solución no está en hacer más dietas extremas, sino en seguir un método claro y estructurado que te guíe paso a paso para recuperar el equilibrio metabólico. Porque cuando cuentas con la herramienta correcta y una guía clara, criar nuevos hábitos deja de ser una misión imposible y se vuelve algo posible, natural y fácil de integrar en tu vida diaria. Durante muitos anos, nos dijeron que para bajar de peso só havia duas regras: comer menos e fazer mais exercício. Pero, depois de los 40, muitas mulheres descobrem que isso já não sempre funciona igual. E não falta, não por falta de disciplina, sino porque o corpo cambiou as regras. Os cambios hormonais e metabólicos fazem que o organismo responda de forma diferente. E justo por isso, não basta comer menos ou fazer mais exercício. É necessário aplicar estratégias claras que tenham em conta que realmente está passando com tu corpo. Bueno, e agora es el momento donde tienes dos opciones. La primera es seguir haciendo lo mismo de siempre. Probar dietas nuevas, intentar más restricciones, hacer más ejercicio y esperar que esto funcione. Pero probablemente ya sabes cómo termina ese camino. Más frustración, más esfuerzo y los mismos resultados de siempre. La segunda opción es hacer algo diferente. Seguir un método claro, desenhado para ajudar-te a entender tu metabolismo, reactivar tu corpo e transformar tu saúde de forma estruturada. Porque quando tienes um mapa claro e uma estratégia correta, o cambio deixa de depender da motivação. E sim, com estratégia e estrutura, sim, é possível perder grasa corporal depois dos 40. E hoje pode ser o dia em que deixes de depender de tu motivação e empeces a hacerlo com um método, com uma estratégia clara e, o mais importante, com resultados sosteníveis. Tu corpo solo necessita o enfoque correto. E, precisamente, este enfoque é o que encontras no Método 3D, um programa nutricional desenhado ao redor de 3 pilares clave que hemos abordado hoje, enfocados em revertir a inflamação metabólica e desbloquear o estancamento do peso. O método 3D é muito mais que um simples plano de alimentação. É uma estratégia integral que combina ciência, experiência clínica e uma visão profunda do funcionamento do corpo, para ajudar-te a entender como perder a grasa de forma rápida, segura e sostenível. Lo llamo método 3D porque trabalha simultaneamente em 3 pilares fundamentais: desintoxicar, desinflamar e desinchar. Este método te ensina a desintoxicar tu corpo de forma natural, a desinflamar o sistema metabólico para melhorar a sensibilidade à insulina e a desinchar o organismo, reduzindo a retenção de líquidos. Quando estes 3 processos começam a equilibrar-se, o corpo recupera energia, melhora a qualidade do sonho, potencia a perda de grasa corporal e diminui a compulsão por doces. O método 3D está estruturado como um protocolo nutricional de 21 dias, desenhado para trabalhar de forma progressiva em los 3 pilares. No ciclo 1, o objetivo é desintoxicar o organismo. Durante esta fase, começamos com um plano de desintoxicação, ajudando ao sistema digestivo a descansar e ao corpo a eliminar excessos. No ciclo 2, trabalhamos em desinflamar o metabolismo, através de uma alimentação low-carb anti-inflamatória durante 7 dias, enfocada em melhorar a sensibilidade à insulina e estabilizar a energia. E, finalmente, o ciclo 3, o enfoque é desinchar o corpo, utilizando um modelo keto-mediterrâneo durante 7 dias, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos e optimizar o metabolismo das grasas e melhorar a composição corporal. Este processo gradual permite que o corpo recupere seu equilíbrio metabólico passo a passo. E por que o método 3D funciona? Porque cada ciclo está desenhado para preparar o seguinte. No ciclo 1, o objetivo é eliminar toxinas acumuladas
En el ciclo 2, el enfoque es apagar la inflamación silenciosa y al mismo tiempo se busca regular hormonas y estabilizar la energía del cuerpo. Y finalmente, en el ciclo 3, el objetivo es eliminar el exceso de líquidos, reactivar la quema de grasa de forma más eficiente y consolidar los resultados logrados en los ciclos anteriores. Este proceso integral reprograma tu metabolismo para que empiece a queimar grasa de maneira natural e sostenida. E o programa, o método 3D, inclui menus completos para os 3 ciclos, que te guiam passo a passo durante os 21 dias. Cada ciclo está desenhado para que sepas exatamente que fazer, que comer e como avançar, sem perder tempo nem complicar-te na cozinha com dietas confusas. E no método 3D, não necessitas passar horas em la cocina nem preparar receitas complicadas. Tudo é fácil e prático. O método inclui menus completos, receitas rápidas e lista de compras para que tudo esteja organizado e não perdas tempo pensando o que fazer, o que comer. Como parte da metodologia, tendrás acesso a 10 e-books com os ciclos do método 3D, menus diários, receitas, guias para orientar-te de como manter o programa mientras está em viagem de trabalho ou de vacaciones, como preparar comidas saludáveis, os suplementos recomendados, guia de autoconhecimento, entre outros. Há muitíssima informação dentro do protocolo. Também temos nosso Sistema de Seguimento Inteligente, a SSI, uma ferramenta que não só registrarás tus hábitos, sino que tendrás uma forma clara e visual de entender tu progresso. Dia a dia, podremos identificar o que está funcionando e assegurar-nos de que cada passo te acerque a tu meta. E como ter um mapa? É como ter um mapa personalizado de tu transformação. O método é ideal para mulheres com pouco tempo, porque com o método 3D, sabes exatamente o que fazer cada dia, sem improvisar nem perder horas planeando. O método 3D também notarás resultados desde a primeira semana, graças à desintoxicação e desinflamação do corpo. Pero, claro que só obtendrás os resultados se completa os 21 dias consecutivos, seguindo o protocolo de forma integral. Uma dúvida que é muito comum é: e depois dos 21 dias, que hago? ¿Termina por aí? Não, não termina o processo. Tienes que seguir enfocada em tus novos hábitos. E recomendamos repetir os 3 ciclos do método 3D a cada 3 meses para potenciar os resultados obtenidos. E quando entras ao método 3D, tienes acesso a uma plataforma completa dentro do Hotmart, que puedes utilizar facilmente desde tu computadora ou teléfono. Dentro encontrarás classes gravadas que te explicam passo a passo como funciona o método. Además, tendrás acesso a guias práticas que te acompanham durante todo o processo, para que sepas exatamente o que fazer em cada etapa. Também encontrarás menus completos, receitas, listas de compras desenhadas para organizar tua alimentação. E algo muito importante, farás parte de uma comunidade de mulheres que está vivendo o mesmo processo, onde podrás compartilhar avanços, resolver dúvidas e sentir-te acompanhada durante todo o processo. E para quem é o método 3D? É para mulheres que já não querem perder tempo nem dinheiro em dietas mal planeadas. Para mulheres que desejam entender seu corpo, equilibrar suas hormonas e reativar seu metabolismo com uma estratégia clara. Para mulheres que buscam resultados reais e sosteníveis, não atajos que duram pouco. Então, já compartilhei contigo todo o que podia para mostrar-te que os benefícios de seguir um método estruturado e aprovado. Agora, a decisão está em tus manos, de seguir um método estruturado ou seguir fazendo tudo o que has hecho e que não tem nenhum resultado. E agradeço muitíssimo por haber acompanhado aqui esta noite e espero ver seu nome em la nova generação do método 3D. Para mim será um honor poder acompanhar-te. Saludos e buenas noches.